Bom dia, tudo bem, crianças? Bom dia, segundo ano. Nós estamos aqui junto mais uma vez. É um prazer estar com vocês, mesmo que seja por aula online. E hoje a gente vai terminar a apostila número 1, vendo um pouco sobre naturalismo, que é uma corrente literária que vem muito próxima ao realismo que a gente viu com o Machado de Assis. Tudo bem? As duas correntes concorreram no mesmo espaço e ainda assim são tidas como muito importante no século XIX para implementar uma nova literatura no Brasil. Tudo bem? Eu coloquei esse verde para falar de naturalismo, mas depois eu pensei, eles vão confundir com natureza, com é, a exaltação do meio ambiente. Não, não é isso, tá bom? Embora a gente esteja falando sim de uma escola natural, mas a essência desse natural é tudo que o homem é que ele não mostra quando está no grupo, como ele é pela essência, mas não tem a ver com natureza, tá bom? Vamos lá? Mudando aqui o slide, vamos continuar a nossa aula. Nossa, já apareceu um cocô na tela. Sim, eu coloquei aqui larvas no esterco. Por quê? Para começar a falar de naturalismo, eu vou citar um trecho do nosso Cortiço, que é o livro representativo desse movimento histórico literário. Vocês devem ler, porque está na leitura obrigatória do nosso trabalho de roteiro literário. Tudo bem? Então eu gostaria que vocês fizessem a leitura de O Cortiço. Mesmo que não seja para fazer trabalho, vale muito, né? O Cortiço conta a história, depois nós vamos falar no final, de um cortiço, a vá, né? Da formação de um lugar para morar de pessoas pobres lá pelos anos 1880. E essa gente vai mostrar como o meio e as questões sociais e pessoais modificam as ações humanas. Então, para a gente começar, tem um trecho muito marcante, talvez seja um dos mais marcantes do Cortiço. Ele está contando, né, no capítulo 1, ele está contando como que ele via, o narrador está contando como ele vê aquelas pessoas pobres surgindo no Cortiço, e aquela vida naquela favela, naquele lugar, vou falar favela porque a gente conhece assim, mas aquele conjunto de casas de pobre, ele narra assim, ó, e naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa. Veja as metáforas que ele faz entre o cortiço e aquela gente, né? Começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer. Um mundo, olha lá, o cortiço se tornou um mundo à parte dentro daquela região. Uma coisa viva. Aqui é um momento em que o autor de O Cortiço faz uma personificação. Ele está atribuindo características humanas a um lugar que não é humano, né? É porque ele dá vida para o cortiço. O cortiço é algo que se move. É... Começa a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea. Lá, os pobres nascem espontaneamente. Ali mesmo, daquele lameiro, aqui uma crítica a uma coisa meio obscura, assim, que tem umas coisas estranhas, e multiplicar-se como larvas no esterco. Larva no cocô. O que isso quer dizer? Que é natural, aquele ambiente era natural para aquelas pessoas e viviam com uma vida muito diferente da burguesia da época. Vamos lá, contexto histórico do naturalismo no mundo e no Brasil. Vamos falar de Portugal, né? A burguesia tomava o poder lá na época da Revolução Francesa, cerca de 100 anos antes, na escola romântica, e agora já se consolidava no poder. A aristocracia, o governo que dá o poder às pessoas com maior condição financeira, na verdade uma classe social mais elevada, começa a tomar conta da Europa. E com isso a industrialização avança. E nós temos aqui ó, um retrato da nova urbanização europeia. Veja a grande quantidade de fumaça, de sujeira da indústria que povoava os céus da Europa naquele momento de avanço industrial.
essa gente que estava fixa, agora mais próxima, e também na periferia da cidade, mas por conta do trabalho, começa a respirar novos ares, e ares poluídos, porque as fábricas estavam a todo vapor. Pessoas ricas que comandavam assim o crescimento das indústrias e os mais pobres que trabalhavam e viviam agora mais próximo da cidade em busca de oportunidades de vida, ok? As aglomerações urbanas eram muito grandes, porque o êxodo rural foi tremendo quando ainda na Revolução Industrial, que também foram muitos, cerca de 100 anos antes, a Revolução Industrial toma conta da Europa, ainda em pequenas porções de fábricas, mas agora essas fábricas já se tornaram lugares populosos com muita gente nesse ambiente. Tudo bem? E essas aglomerações urbanas vão fazendo com que a vida se transforme. Uma agilidade, uma rapidez, a tecnologia chegando. Tecnologia, né? Sempre falando para aquela época, porque hoje nós temos um novo meio tecnológico, internet, os novos aviões, a comunicação digital. Não, estou falando em modernidade, em tecnologia para a época. A indústria, as novas máquinas para produção que faziam com que o processo industrial ficasse mais rápido, tudo bem? Tudo isso vai favorecendo o crescimento, então, das aglomerações. Os centros urbanos crescem. Propagação de teorias socialistas e anarquistas. Vão se espalhando pensamentos de socialismo, a ideia de pensar na propriedade privada de uma outra forma, e anarquias, as revoltas contra o sistema vigente e a instauração do caos. Isso vai evoluindo até chegar, então, na Primeira Guerra Mundial, que depois vocês vão ver em História e Geografia. No Brasil, o contexto histórico, vocês vão percebendo que tanto na Europa quanto no Brasil, o contexto histórico é o mesmo do realismo que a gente já trabalhou na escola anterior. David, é o mesmo contexto? Sim, porque as duas escolas acontecem juntas. Eu já disse para vocês que uma escola literária não acaba na sexta, na segunda-feira começa a outra. Não, não é a novela das 9. Escola literária é movimento artístico. É consolidação de ideias. Logo, para que isso aconteça, o movimento ele vai sendo modificado e transformado aos poucos. Ou seja, em muitos momentos as escolas literárias conviveram juntas. Por exemplo, nós estudamos no realismo, no começo da apostila número 1, lá no módulo 3, que houve um conflito social entre os realistas e os românticos. Desculpa, entre os românticos e os realistas lá em Portugal, a tal da questão Coimbra, né, que eles foram na mídia também, e começaram a fazer um embate filosófico ali entre as ideias românticas e as ideias realistas. Veja, para ter romântico e realista juntos, quer dizer que a escola literária também se promoveu junta. Tudo bem? Elas estavam ali naquele espaço concorrendo pelo mesmo ideal. Tudo bem? Nesse contexto do século XIX, primeira, segunda metade, comecinho ali do século XX, vamos falar até 1910, mais ou menos, quatro movimentos dividiam as atenções literárias. O realismo, o naturalismo, o parnasianismo, que é a próxima escola da aula de amanhã, tudo bem? E o simbolismo, tranquilo? Quatro movimentos que vão, na segunda metade do século XIX, expandir a literatura brasileira. Até que, no começo do século XX, um novo movimento chamado modernismo, que tem tudo a ver com esse novo mundo do século XX de aproximação de culturas, acontece. Então, nesse momento, realismo, o naturalismo que nós estamos estudando agora, e nós vamos ver parnasianos e simbolistas juntos, como o que os estudiosos chamam de miscelânea literária. Né? A literatura como uma miscelânea, uma mistura de vários tipos de arte
diferente. Bom, voltando ao contexto histórico do naturalismo, o mesmo do realismo, um processo de fim de escravidão, ali os países europeus buscando a libertação dos escravos, porque já não era mais algo aceitável pelas comunidades, a Inglaterra impondo que o Brasil fizesse a alforria definitiva, porque senão o país iria sofrer sanções, né, punições quanto ao comércio. Então o Brasil vai aceitar a libertação dos escravos, a criação da Lei Áurea, não que vão gostar, tá? Mas vão aceitar a criação da Lei Áurea e isso vai favorecer então a libertação dos escravos. Eu tenho aqui a reunião onde a princesa Isabel assina a Lei Áurea como uma forma de resposta aos governos europeus, não que ela tenha sido muito amável, amigável, eu amava. Então viu aquela música, Princesa Isabel, então não posso cantar? Não é nada disso, tá? Foram imposições dos governos europeus, né? Aqui nós temos a figura do Zumbi dos Palmares, que é um líder da figura do negro que é libertado nessa época e vai montar a comunidade do Zumbi. E aqui nós temos um outro momento que é a proclamação da República. Quando o realismo está em curso, cerca de 8 anos, né? Porque o realismo e o naturalismo, a nossa escola de agora naturalista, ela acontece desde 1881, né? A República vai acontecer em 89. Então, durante a escola realista e naturalista, se dá a libertação dos escravos, o fim de uma monarquia aqui no Brasil, de um governo de rei, passando para a mão dos coronéis na nova República, organização de classes dos mais pobres, de pessoas que estavam presas, liderados ali também pelos negros, presas a um regime de escravidão e agora se tornam pessoas livres e pobres, e vão formar no Brasil aqui que a gente vai chamar de favela, de morro, né, de periferia, o que a gente vai conhecer como periferia, beleza? Avanço da desigualdade social e formação dos cortiços, morros e favelas. Esse avanço trazido pela libertação dos escravos dos mais pobres também se dá por um país que tem uma desigualdade latente e uma desigualdade aparente. É tanto latente quanto aparente, algo que se percebe e algo que se vê. Tudo bem? Todo esse movimento de pobreza, de miséria, de escravidão, o contexto social efervescente de um mundo na Europa, vou voltar ao slide, de um mundo na Europa com uma imposição de cultura industrial e no Brasil de troca de governo pela República, libertação do sistema de escravidão, isso vai trazer um olhar literário diferente. O realista com uma proposta de cortar a subjetividade romântica e trazer uma análise social ligada aos conflitos humanos. Já dissemos que o realismo se estabeleceu para uma crítica da burguesia, mas o naturalista, vou vir aqui, o naturalista não. A ideia naturalista se dá para analisar o homem independente da classe social. Eu já vou voltar lá nos outros slides e eu vou falar desse primeiro pelo gancho que eu acabei pegando. Vamos lá, características literárias do realismo, do naturalismo, perdão. Marco inicial do naturalismo no Brasil. Toda escola literária tem uma data, um marco, um momento de ser reconhecida. O realismo, publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas por Machado de Assis. Junto, no mesmo ano, foi publicado O Mulato, do Aloísio Azevedo, um romance ainda mais intenso e crítico com as questões raciais e as camadas mais pobres da sociedade do que qualquer obra literária do realismo vai aparecer. A ideia naturalista é apresentar a descrição, a análise, o contexto de todas as classes sociais, desde as ações pecaminosas, corruptas
as ações humanas ilegais e imorais da burguesia, quanto à exploração e a vida do mais pobre naquela sociedade. O naturalismo, então, vai trazer uma linguagem que mistura um pouco do erudito, daquele estilo de linguagem mais formal, com um pouco de proximidade com as camadas menos favorecidas. Então, um texto que tem uma interpretação mais tranquila, com que todos podem entender, e algumas palavras que remetem àquele momento realista de erudição, como a gente viu no Machado de Assis. Tudo bem? Quanto às temáticas, o que os romances naturalistas vão trazer? Preocupação com aquilo que é do ser humano. O naturalista, ele não é como o realista, que se preocupa com teses, que se preocupa com a linguagem elaborada, que se preocupa em trazer ali uma análise mais superficial da espécie humana. O naturalismo, e daí vem o natural que eu falei no começo do vídeo, tem a ver com as ações humanas sem filtro nenhum. Veja, mazelas, aquilo que o ser humano tem de pior, de mais conflituoso, de mais estranho, as piores ações humanas, as melhores ações humanas, o homem e seus conflitos interiores, a busca pelo poder declarado, a sensualidade da mulher, a sexualidade masculina, o desejo, o prazer, a busca pela dança, pelo corpo, a construção das questões financeiras, os golpes, os acordos, a prostituição, a homossexualidade, o suicídio, temas que antes nunca haviam sido abordados na história da literatura, vão surgir agora no naturalismo, porque eles não têm filtro para trazer de forma natural e apresentar para a gente tudo que de pior e de que intenso tem o ser humano. Tudo bem? Diferente do realismo do Machado de Assis, que pairava na superficialidade e analisava de maneira de tese, né, tentando provar que as ações humanas são algo que constrói e destrói. O naturalismo não. A essência humana destrinchada no livro, com uma linguagem até algumas vezes ameaçadora, uma linguagem difícil de ver em outros livros, dizendo, por exemplo, que os pobres nasciam no cortiço como larva no esterco. Ai, que nojo. Vamos lá? Essa análise humana, crianças, não vem pautada no achismo dos seus autores. Essa análise humana, ela é biológica, veja, ligada ao caráter de formação do corpo. Por exemplo, é quando Rita Baiana começa a dançar lá no cortiço e fazer as suas representações corporais, e aquele cheiro de sexo exalava no ar, os homens ficavam ouriçados, doidos. Uma questão biológica, uma questão química, a atração sexual que os caras sentiam pela Rita Baiana, né? As questões psicológicas, como a personagem Pombinha de O Cortiço foi sendo psicologicamente modificada ao longo da história, como um meio influenciou as ações do João Romão em relação ao Miranda, o seu rival, que era parceiro, depois virou rival, uma inveja que nasce dessa ação psicológica humana. O homem sendo analisado fisiologicamente como um ser que produz, um ser que age, um ser que pensa através do corpo, através da química, através do pensamento, tudo arquitetado pensando no bem próprio das ações humanas. A ideia naturalista é aproximar o leitor daquilo que o homem é por essência
E essa análise se dá a partir da ciência. Veja que eu escrevi aqui, ó, romance experimental. Vocês vão lembrar que no realismo aconteceram os romances de tese. David, o que são romances de tese mesmo? Quando o autor tenta provar, a partir da sua história dentro de um romance, a essência humana. Aqui, o romance não é de tese, o romance é experimental. Por quê? A partir da ciência, dos experimentos químicos, físicos, biológicos e psicológicos, os autores tentam mostrar como é o homem a partir da análise científica e não da análise pessoal. Por isso que a gente vai rever aqui duas correntes de pensamento muito importantes no naturalismo. Lembra que a ciência é o fator determinante para o surgimento do realismo lá do Machado de Assis. Há uma influência científica que faz com que o mundo da Revolução Industrial, do mundo capitalista, transforme a idealização romântica em uma visão social sem filtros. Beleza? Duas correntes filosóficas que vocês precisam lembrar. O positivismo, a ideia do Augusto Comte de que o progresso, a maneira de encarar a situação, de encarar a valorização da ciência com ideias de experiências positivas, de avançar financeiramente, de avançar como ser humano, retransformar a sociedade, é dessa visão. Então pode ver que as ideias realistas e naturalistas mostram o progresso social, mostram o avanço da ciência, e tem tudo a ver aqui com o que pregava o Augusto Comte. Por isso que é romance experimental. Ideias do Comte. Amor por princípio, ordem por base, progresso por fim. O amor, a ordem vão gerar progresso. E a sociedade tende a avançar com novas experiências, com a ciência e com o crescimento financeiro. Valorização do modo científico, ok? Baseado em fatos, por isso que o realismo é objetivo. A ideia realista de formação de sociedade é uma sociedade próxima daquilo que se enxerga de verdade. No naturalismo se materializa como uma visão social sem filtros da essência humana, do pecado humano, da ação humana corrupta, da ação planejada de destruição do outro e da construção do seu próprio bem, ok? E da experiência. O homem dentro do cortiço é feito pelo narrador, por exemplo, do Aloysio Azevedo, uma experiência, mostrando como é que surgiram os mais pobres, como os mais pobres se comportavam, como os ricos exploravam os pobres na figura do João Romão, tudo bem, que vai pegar aquele cortiço e vai pôr fogo naquele lugar. Não, literalmente. Ó, culto à ciência e sacralização do método científico. É como se a ciência fosse a nova religião, sem fazer com que isso seja adoração. Ok? A ciência, segundo o positivismo, é o canal que se tem pela sociedade de construir o avanço de maneira progressista, positiva. Usar os benefícios da industrialização e o otimismo em relação ao progresso capitalista. O capitalismo, a industrialização vão levar a sociedade a um bem comum. Beleza, gente? Muito legal essa aula. Aqui tem o determinismo do tem. O que o determinismo prega? O meio, a raça e a história influenciam nas ações humanas. Ou seja, você está em um ambiente corrupto, esse ambiente pode te persuadir para a corrupção. Isso não quer dizer que você vai se tornar corrupto, mas o meio pode influenciar. O meio determina as ações do sujeito. A raça, a etnia, a sua origem, o sangue que corre nas suas veias pode determinar as suas ações. E o momento histórico pode definir quem você é. Isso quer dizer que, David, que as pessoas são influenciadas pela história? Sim. Veja só,
A escravidão foi um momento de aprisionamento de seres humanos. E isso se deu porque todos estavam fazendo. Aqueles que humanamente já têm um desvio de caráter aprisionavam os negros porque o momento permitia isso. Tudo bem? Determinismo. O meio, a raça e a história influenciam nas ações do sujeito. Isso quer dizer que dentro do cortiço existia, por exemplo, o personagem João Romão, que é o cara que criou o cortiço, e ele era muito amigo do Miranda. Só que tem um momento que eles brigam, eles têm uma separação, e aí o João Romão começa a ter inveja do Miranda porque ele ficou rico, ganhou o título de barão, estava mudando de vida. Quando isso acontece, o João Romão, influenciado pelo meio em que vivia, de conflito pela busca pelo poder, resolve fazer de tudo, até explorar os mais pobres, para conseguir a ascensão social. Já vou falar também de outras personagens, como a menina Pombinha, uma jovem certinha, toda pura, que em contato com uma outra personagem do cortiço, que vivia em meio à prostituição, acaba se entregando aos prazeres da sexualidade, da carne, e acaba se envolvendo com a prostituição. Pombinha, que era uma moça recatada e pura na obra, tem um relacionamento homoafetivo com uma das mulheres do cortiço. E isso quer dizer que todo aquele meio próximo à menina Pombinha influenciou nas suas ações. Tudo isso é testado e experimentado pelo determinismo. Tudo bem? Os autores da escola realista, nós temos aqui, ó, Adolfo Caminha, que escreveu O Bom Crioulo, um romance homoafetivo. Dentro do navio tinha o Aleixo e o Simão. E esses dois personagens acabam tendo um romance ali, que depois é estragado por uma das mulheres que aparecem na história. A primeira vez que a homossexualidade é tratada de maneira clara e objetiva em um romance. Vem o naturalismo, porque era um tabu para aquela sociedade. E se a homossexualidade é uma característica inerente ao ser humano, a escola naturalista quer trabalhar com você. Tudo bem? Vejam só aí, ó. O nome do realismo, do naturalismo, Aloysio Azevedo. Ele vai escrever 3 obras que eu separei aqui, que são fundamentais. Aloysio Azevedo vai escrever O Mulato, que é o romance inicial do naturalismo no Brasil. O Cortiço, que é a mostra do nascimento da periferia no Brasil. E Casa de Pensão, que é o relacionamento entre pessoas de classes mais baixas. Tudo bem? Na próxima aula eu vou falar um pouquinho então do cortiço e a gente vai aqui fazer exercícios. Tudo bem? Daqui a pouco eu volto na próxima aula, daqui a pouco não, amanhã, né? A nossa aula de hoje já acabou de quarta-feira, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar na quinta, né? Amanhã é quinta-feira, dia 21. Tá bom, nós vamos voltar amanhã então na nossa próxima aula falando de cortiço e falando também dos exercícios que eu preparei aqui pra gente resolver. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, entendido bastante sobre a nossa escola naturalista e que você sinta-se motivado a ler o Cortiço. Leia, gente, é tão gostoso fazer a leitura. É um livro leve, é um livro tranquilo, que você vai gostar bastante. Tudo bem? Esse, então, é o meio naturalista pelo qual a escola se instaurou na segunda metade do século XIX. Eu vou ficando por aqui, vou para outra classe agora. Estou mudando lá, agora vou para o segundo ano 2. Tá bom? Um beijo, eu volto amanhã com mais aula de literatura e resolvendo exercícios e falando de O Cortiço. Tchau, crianças! Obrigado pela atenção, eu amo vocês.